E aí, quando usar o Present Perfect ou o Present Perfect Continuous? Pois é, muita gente tem essa dúvida, então eu fiz esse vídeo para explicar para você mais detalhes de como utilizar um ou outro. Esses dois tempos verbais são muito utilizados em inglês e em português a gente não tem exatamente um tempo que possa ser usado no lugar. Geralmente a gente usa ou presente ou passado, ou às vezes a gente usa a forma literal desse Present Perfect. Então hoje eu vou te explicar em que situações você usa o Present Perfect ou o Present Perfect Continuous, quais as diferenças entre eles e também os casos em que você pode usar os dois que tanto faz e os casos em que você só deve usar uma forma. Isso geralmente é devido ao tipo de verbo que você está usando. Ok, so without further ado, let's get started. Olha só, se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, onde eu começo do zero e vou até assuntos avançados, como Present Perfect, Phrasal Verbs, entre outros. Então é uma sequência bem legal que vai te ajudar a desenrolar esse inglês de uma vez. Bom, se você quiser saber mais sobre o nosso curso, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, grupo VIP, tem o link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous é que os dois se referem a alguma ação, a alguma atividade que começou no passado, então ela acontece ou aconteceu por algum tempo e tem alguma influência dela no presente. Então, em qualquer frase que você use um ou outro, tem alguma ligação do passado com o presente. Essa ligação pode ser que a atividade começou no passado e vem acontecendo, continua acontecendo. Pode ser que ela começou no passado, veio acontecendo, mas já parou recentemente. Ou pode ser que a atividade já parou de acontecer, mas tem ainda alguma relação com o presente, alguma consequência. E muitas vezes isso está na ideia de quem está falando, está dentro do contexto. Não existe nenhuma palavra ali explícita que está indicando isso. Bom, vamos ver exemplos que aí vai ficando mais fácil de você entender. Então olha só, eu poderia falar assim para você. I've tried to fix my computer. I've tried to fix my computer. Eu tentei consertar o meu computador. E eu poderia dizer I've been trying to fix my computer. I've been trying to fix my computer. Eu estou tentando consertar o meu computador. Então na primeira frase eu usei I have tried, que é o present perfect, e na segunda eu usei I have been trying, que é o present perfect continuous. Nos dois casos eu quero expressar que eu comecei a fazer isso no passado. Então eu estive fazendo isso, tentando consertar meu computador por algum tempo. Agora, quando eu usei o present perfect, I've tried to fix my computer, eu disse que eu tentei consertar o computador. Então eu já parei nesse momento. Então o meu foco aqui é dizer o que eu tentei fazer por algum tempo e tem alguma relação com o presente, porque ou é alguma coisa bem recente, ou você ainda está vendo as ferramentas espalhadas aí e eu já desisti. O foco da minha mensagem é dizer para você que eu fiquei tentando fazer isso, mas não deu muito certo. Agora, quando eu falo I've been trying to fix my computer, eu estou tentando consertar o meu computador. O interessante é que essa frase não está se referindo só a esse exato momento de eu estar ali mexendo na hora. É porque eu estou fazendo isso já faz algum tempo, estou tentando e não dá certo e continuo tentando. Então, o Present Perfect Continuous indica que você ainda está fazendo aquela atividade. Então, o Present Perfect, I've tried, significa que eu comecei a tentar no passado e já parei. I've been trying, que é o Present Perfect Continuous, significa que eu comecei a tentar no passado e continuo tentando até agora. Se eu falar, I've done a lot of exercises about this. I've done a lot of exercises about this. Eu fiz muitos exercícios sobre isso, mas já parei. I've been doing a lot of exercises about this. I've been doing a lot of exercises about this. Eu estou fazendo muitos exercícios sobre isso. Nesse caso, eu continuo fazendo. Entendeu essa diferença? Poderia dizer também, I've painted my house. I've painted my house. Eu pintei a minha casa. Tá vendo aí que bonita? Eu poderia dizer, I've been painting my house. I've been painting my house. Eu estou pintando a minha casa. Você deve estar vendo que está incompleto, ou você está vendo que eu estou sujo de tinta, ou você está vendo o pintor ali trabalhando. Então, lembra que sempre tem essa ligação do passado com o presente e tem alguma coisa no presente que remete a essa ideia. She has drunk a lot of coffee. She has drunk a lot of coffee.
Ela bebeu muito café. Ela não está bebendo agora, mas de repente a gente está vendo que ela está muito agitada. She has been drinking a lot of coffee. She has been drinking a lot of coffee. Ela está bebendo muito café. Então, ela estava bebendo e continua bebendo. I've read the book you recommended. I've read the book you recommended. Eu li o livro que você recomendou. Eu não estou mais lendo o livro nesse momento, mas terminei recentemente, né? Estive lendo por algum tempo. I've been reading the book you recommended. I've been reading the book you recommended. Então, eu estou lendo o livro que você me recomendou. Eu não terminei ainda, mas estou lendo. Pode ser que eu não esteja lendo nesse momento, mas eu estou lendo. Quando eu volto para casa, eu continuo a minha leitura. Essa é a diferença básica. Present Perfect você usa para falar que você começou a fazer alguma coisa no passado, mas nesse momento você já parou. Porém, sempre tem alguma ligação com alguma situação do presente. Present Perfect Continuous significa que você começou alguma atividade no passado, vem fazendo essa atividade e continua fazendo até agora. Mas você vai ver várias frases que não se encaixam nessa explicação. Isso acontece porque alguns tipos de verbos não são usados em uma dessas formas. Então acaba que fica uma forma para as duas situações. Outros verbos podem ser usados nas duas formas sem diferença de significado, acaba sendo usado para a mesma coisa. E ainda conforme o verbo, alguma outra palavra na frase pode alterar esse sentido. Por isso que a maioria dos alunos acaba ficando bem confuso. Então você tem que aprender a diferença básica, mas prestar atenção que alguns verbos vão ter um uso específico. Bom, então vamos ver o que muda e com quais verbos isso vai ser diferente. Assim você não vai mais confundir tanto. Bom, a primeira coisa, verbos que indicam estado, que não são atividades em si. Por exemplo, o verbo conhecer, o verbo ser, estar, são verbos que você não vai colocar na forma contínua. Então você não vai ter a possibilidade de usar o Present Perfect Continuous. Ou seja, mesmo que você esteja se referindo a uma atividade que ainda esteja acontecendo, você não vai usar o Present Perfect Continuous porque aquele verbo não pode ser usado na forma contínua. Então você usa o Present Perfect simples mesmo. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, ó, eu conheço ela desde que nós éramos crianças. Quer dizer, eu conheci ela no passado e conheço até hoje. Mas o verbo conhecer é um verbo que indica um estado, não é uma atividade que se repete. Então você só vai ter a possibilidade de dizer I've known her since we were kids. I've known her since we were kids. Não vai existir a forma I've been knowing. Então essa forma com o ing, a forma contínua, não é usada com o verbo know. Isso vai acontecer com outros verbos também. O próprio verbo to be você não vai colocar na forma contínua. Então o present perfect simple vai ser I've been. Só que não tem a forma present perfect continuous, né, do próprio verbo to be, porque você não usaria I've been being, né, colocar o verbo to be no ing de novo. Então não existe essa forma. Então, por exemplo, eu poderia falar para você assim, ó, You've been a good friend. You've been a good friend. Você tem sido um bom amigo. Tá vendo? Nesse caso, em português, a gente usa o tem sido, né? E é comum. Mas não é em toda frase que a gente usa tem sido ou tem estado, né? Em português isso é usado em algumas frases, não em todas. Em inglês eles vão usar o have been sempre que for necessário. Agora eu poderia falar também I've been sick for a week. I've been sick for a week. Eu estou doente faz uma semana. Ou seja, eu fiquei doente semana passada e continuo doente até hoje. I've had this car for just 2 months. I've had this car for just 2 months. Eu tenho esse carro só há 2 meses. Então, há 2 meses atrás eu comprei o carro e ele é meu desde então até hoje. O verbo have é outro que você não vai usar no sentido de posse com o ing. This property has belonged to my family for a long time. This property has belonged to my family for a long time. Essa propriedade pertence à minha família há muito tempo. Então, ela pertence antes e continua pertencendo. Só que o verbo belong não vai ser usado na forma ing nesse caso. O verbo prefer, preferir, também você não usa na forma ing. He has preferred to play basketball rather than soccer. He has preferred to play basketball rather than soccer. Ele tem preferido jogar basquete ao invés de futebol, né? Então a preferência dele começou no passado, então essa preferência tem sido recorrente, né? Então ele ainda está preferindo agora, só que em inglês você não vai usar prefer com ing. Então em inglês normalmente não se usa ing com verbos que indicam
estado ou coisas que normalmente não mudam. Agora, uma segunda categoria de verbos que você também não deve usar no Present Perfect Continuous, porque são ações que você não teria uma continuidade, não daria para dizer que você começou no passado e continua fazendo até hoje. Pode ter consequências até hoje, pode ter efeitos do que aconteceu até hoje, mas a ação em si, ela não é repetida. Por exemplo, se eu falasse I've broken my leg playing soccer. I've broken my leg playing soccer. Eu quebrei minha perna jogando futebol. Não teria sentido eu falar I've been breaking. Eu estou quebrando a minha perna. Nossa, desde o passado até hoje, todo dia eu quebro a perna. Não faz sentido. De repente é um filme de terror, né? O cara quebra a perna do outro todo dia, toda hora. Mas numa situação normal do dia a dia, você não vai usar. Um outro exemplo. Jane has gotten married. Jane has gotten married. A Jane se casou. Ela se casou no passado, o efeito disso está até hoje, mas ela não vai ficar se casando todo dia, né? Não é uma atividade que ela vá se repetindo, ou seja, contínua. Então, por isso que o Present Perfect Continuous não vai ser usado nesses casos. They've made a decision at last. They've made a decision at last. Eles tomaram uma decisão finalmente. Então, a decisão é uma coisa que você toma a decisão e pronto. Não tem essa continuidade de você começar a tomar a decisão no passado e continuar tomando a decisão até agora. Então, fica esperto com esses verbos aí que você só vai poder usar no Present Perfect mesmo, não vai ter a forma contínua. Por outro lado, tem verbos que tanto faz. Você pode usar as duas formas que não faz diferença, o significado fica sendo o mesmo. Mas ó, se você está gostando até aqui, já deixa o seu like aí, né? E se inscreve aí no canal também para você não perder nenhuma aula. Tem que clicar no sininho para você receber a notificação, senão o YouTube não te avisa quando eu posto um novo vídeo. Então deixa eu te dar exemplos de quando eu poderia usar as duas formas que tanto faz. Geralmente isso vai acontecer com os verbos work, study e live. Então são os três verbos que normalmente você pode usar nas duas formas que tanto faz. Por exemplo, eu poderia dizer assim, I've lived here since 2012. I've lived here since 2012. Eu moro aqui desde 2012. Ou I've been living here since 2012. I've been living here since 2012. Eu estou morando aqui desde 2012. Então, nesse caso, tanto faz. Qualquer uma das duas formas significa a mesma coisa. I've worked here for 5 years. I've worked here for 5 years. I've been working here for 5 years. Tanto faz, né? Eu trabalho aqui há 5 anos, ou estou trabalhando aqui há 5 anos, né? Dá no mesmo. I've studied English for 7 years. I've studied English for 7 years. Ou I've been studying English for 7 years. Tanto faz também. Eu estudo inglês há 7 anos, eu estou estudando inglês há 7 anos. Então, nesses casos, é a mesma coisa. E ainda pode acontecer do mesmo verbo ter um significado diferente por causa de alguma outra palavra na frase. Por exemplo, eu poderia dizer assim, I've been to New Zealand. I've been to New Zealand. Quando eu coloco I've been to, significa que eu estive na Nova Zelândia, né? Eu fui lá, visitei e voltei. Não estou mais lá. Agora, se eu falar I've been in New Zealand for 2 years. I've been in New Zealand for 2 years. Eu estou na Nova Zelândia há 2 anos. Eu cheguei aqui há 2 anos atrás e continuo vivendo aqui. Então você tem que aprender a diferença básica, mas ficar esperto com esses casos especiais, conforme o verbo, o contexto ou alguma outra palavra que pode mudar o significado. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. E o Simple Past? Eu não poderia usar o Simple Past em algumas dessas frases? Ou o Simple Present, né? Ou presente simples? Normalmente, o presente e o passado simples, eles se referem a um momento específico no tempo. Eles não fazem essa ligação de algo que começou no passado e vem acontecendo até o presente. Então lembra que o Simple Present e o Simple Past indicam momentos no tempo, pontos específicos no tempo. E lembra que o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, eles estão ligando 2 pontos no tempo, né? Normalmente o passado com alguma coisa no presente. Mas se vocês quiserem saber mais detalhes sobre essas diferenças entre os tempos simples e os perfeitos, deixem nos comentários para eu saber. Se tiver bastante gente comentando aí, eu faço um outro vídeo. E falando em vídeo, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês e o segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos, um canal de ciências e de experiências bem legal. Se vocês gostam do assunto, dá uma olhada lá.
So, thanks for watching and I'll see you next time.